Olá, boa noite, sejam então bem-vindos a mais uma Igreja na Atualidade. Cá estamos nós para mais uma conversa, numa semana recheada de acontecimentos na vida da nossa Igreja, mas obviamente que ainda vamos olhar aqui um pouco para o que aconteceu no último fim de semana, mais ou menos em jeito de rescaldo, olhando para a Jornada Mundial da Juventude no Panamá e agora que em 2022 caberá a Portugal a missão de receber esta Jornada Mundial da Juventude, receber e organizar. Padre José Luís Borga, tudo bem consigo? Cá estou eu. Tá. Cá o Estado. Nós já sabíamos disto, aliás, eu não acho que o mundo inteiro sabia, não é? Mas não podia era dizer. O mundo inteiro sabia. Como tal? Olhamos... Nós também sabemos o amor de Deus, precisamos é de confirmá-lo. Exatamente. Não tem mais, dá firmeza. Foi mais ou menos isso que aconteceu no Panamá, com uma confirmação, não confirmação do Papa, porque afinal não foi ele que disse Portugal, foi mesmo o secretário. Bom, ok, o que importa é que foi dito, mas o que é que reteve destes dias da Jornada Mundial da Juventude no Panamá, Padre? Bem, primeiro dizer que aquilo mostra muita vitalidade de uma igreja que tem esta multi-realidade a que nós nos devemos também habituar. Nós às vezes temos a ideia de que a Igreja está a perder a juventude, que não fala uma linguagem que se entenda. Aliás, basta ver o que é que foi as conclusões do Sínodo acerca da juventude, mas que ao mesmo tempo quase que se renasce a si própria, como se desafia a si própria, a ser fiel ao seu princípio e por isso mesmo a ter uma linguagem, uma expressão e a chegar com esta boa notícia aos jovens. O Papa foi desafiando aquela malta, vamos dizer aquela malta, foi desafiando esta Igreja, do qual eles são uma realidade presente. Eles são os jovens de hoje, que é da Igreja de hoje. Logo que envelhecerão, há de haver outros jovens que serão do futuro. Eles não são os cristãos do futuro, são os jovens cristãos de hoje. E é assim que devem viver, não é à espera que a Igreja se transforme, mas eles se tornem mais dóceis à sua vocação e ao seu lugar na Igreja. E foi um apelo muito interessante porque quase o Papa os desafiou a serem construtores de uma civilização, isto na linha do Papa João Paulo II, não é? Serem protagonistas de uma história, de fazer pontes em vez de fazer muros, de se deixar tocar pela graça de Deus, de serem um Pentecostes, que o Papa ia dizendo, a frescura, a ousadia, a surpresa que o Espírito vai fazendo. Bom, e nesse aspecto, estou convencido que foi uma confirmação daquilo que tem sido as várias jornadas desde João Paulo II, quando as começou a realizar. Agora, como tudo, o que vale estes 3 dias, ou os 4 dias que o Papa teve com eles, são apenas isso. O que vale é o tempo enorme que eles trabalharam e se prepararam para aquela jornada e aquilo que vai agora, durante estes 3 anos, não é só para fazer daqui a 3 anos em Portugal, é para continuar aquilo que veio e surgiu e foi oferecido, foi injetado, vamos dizer assim, na vida destes jovens, dos quais saíram no dia a seguir, também no encontro vocacional do Caminho Catecumenal, por exemplo. Sei que os jesuítas também fizeram um encontro mundial lá, sei que os focolares também fazem um encontro mundial lá, até sei que os franciscanos também fazem. Portanto, aproveitam estas coisas para fazerem umas jornadas vocacionais. E daqui destes encontros, eu lembro a alguns colegas meus, surgiu tudo, eu estava lá no Parque Eduardo VII em 82, quando foi o encontro com a juventude, e de facto foi um mar de emoção, já porque o Papa ainda era muito novo, tinha tido o atentado, quando veio a Portugal em 82, e dali surgiram muitas vocações, inclusive colegas meus de seminário, gente que não tinha nenhuma prática religiosa, mas que, tendo-se envolvido naquela experiência, fez uma aportagem, vamos dizer assim, uma ligação à vida da Igreja e àquilo que o Papa nos falou a todos. Apanhou-me também com os meus 17, 18 anos. Foi muito, muito importante. Portanto, eu praticamente estive na edição 0 da Jornada Mundial da Juventude. Não é? E o quanto isso é para nós importante, não houve um jovem que tivesse dito que não aproveitou, que aquilo foi mau, pelo menos, ou não sei que tivessem cortado essas manifestações. A alegria, o gosto de estarem a partilhar outras culturas. Tudo isto é próprio de uma juventude que é dócil à vida. Isto é a vida que se faz. Agora, é evidente que, como diz o outro, quando descerem da montanha, ali transfiguram-se. Quando descem a montanha, tem a realidade. Desce que esse povo, dizia Deus, Yahvé dizia a Moisés, vai lá que eles perverteram-se, vai lá ver o que é que eles fizeram. E fizeram um bezerro de ouro.
quando ele desceu da montanha, trazia os mandamentos, até disse que não há nada, não podeis servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Bom, e então temos aqui uma juventude, eu acho que fortalecida, rejuvenescida, com um banho de catolicidade, no bom sentido da palavra, e eu espero que a Igreja também vá, os bispos também vêm lá todos entusiasmados. A gente está numa fase de recepção do sínodo da juventude, que isto tudo somado vá dando uma Igreja bonita de se ver, mas com as dificuldades de quem caminha num mundo onde os obstáculos não são de subestimar, porque a civilização em que a gente está mergulhada, esta cultura hedonista, individualista, do sucesso, do poder, da influência. Aliás, ele falou também, o Papa falou uma coisa da influência de Nossa Senhora. Exatamente. Que era aquela palavra que eu dou constantemente, o faça-se. Em juventude, que quer sempre é fazer e ser a protagonista, o que é nós, o descer e deixar-se tocar pela graça de Deus, é um desafio quase surpreendente para a grande geração dos jovens que hoje estão com quem estamos a lidar. E isso também é uma maneira bem interessante de colher os frutos desta jornada da juventude. Está-se ainda nesta euforia quase de recebermos então em 2022 a JMJ. Para si, Padre José Luís Borga, o que é que seria importante que acontecesse nestes 3 anos e meio de preparação e que não podemos, de facto, O Dom Manuel Clemente disse, à chegada, naquela intervenção, naquela recepção que teve no aeroporto, disse uma frase que pareceu quase passar despercebido, mas para mim que serviu quase de mote, que era que os jovens fossem eles a preparar esta jornada. Se o nosso episcopado assumir que é assim que vai acontecer, vão ser os jovens mesmo que vão preparar, há uma coisa que eu sei, é que nós nunca tivemos uma organização assim. O que significa isso? Muito trabalho, muita reunião, muito partir pedra, muita ultrapassagem de visões, porque cada cabeça a sua sentença, e portanto um diz que é para a direita, outro diz que é para a esquerda, tem que haver alguém, faz lembrar numa orquestra, quando não está lá o maestro, e quando a malta não obedece todo ao maestro, o resultado que isso dá, não é? Portanto, vamos ver se o episcopado toma apenas uma função orientadora, mas põe mesmo nas mãos dos jovens a realização, sendo que as estruturas e essas coisas todas, essas coisas mais complexas, terão que ser feitas, como já é óbvio, com a intervenção do Estado, porque são infraestruturas que ficam, que não são uma coisa própria da Igreja, nem terreno da Igreja, é uma coisa de um lugar comum. Mas que, para uma sociedade, isto é também interessante, pode trazer a consciência de que a Igreja não é uma forma de passar tempo, nem de desviar do essencial, mas é um servidor nas mãos de Deus para que a nossa humanidade não fique nas trevas, para que a nossa capacidade de ser pessoas dóceis, suscetíveis, mas também sofredores, porque o ser humano tem essa característica, que toma uma cacetada fica uma moda negra, e às vezes abre mesmo e faz ferida. E a vida é feita disso, a nossa condição humana é feita dessas fragilidades, mas também por isso ou nos sentimos, enfim, em comunhão, sentimos e sabemos em comunhão, ou então andamos a pôr os pés pelas mãos e a ver o que se passa aqui nas questões que vão até nos vão ocupando aqui na vida política portuguesa, porque entretanto vai haver eleições, vai haver essas coisas todas. Vamos ver se as coisas são mais plenas. Muito bem, vamos esperar então o que aí vem, que não se esqueça também o papel importante de evangelizar a nossa juventude. Entretanto, o Papa Francisco, porque não para, chegou do Panamá logo com uma agenda sobrecarregada, já esteve com os elementos do Tribunal da Rota Romana, precisamente na abertura no designado ano judicial, acho que podemos dizer assim, e o Papa apontou, como 2 bens, 2 dons, diria eu, fidelidade e unidade para o matrimónio. E depois dissertou ali, assim, muito acertadamente sobre estes 2 dons. Duas coisas, lá ver, a gente quase que, há 2 discursos que eu espero ansiosamente, que é quando ele faz o discurso à Cúria Romana, que aí é assim, já falámos aqui sobre ele, da ordem, que é lá por junho, julho, e quando faz o início do ano, este discurso à Rota Romana. Porquê? Ao Tribunal Romano. Porque não só coloca, de um lado, a perspectiva quase política da Igreja, no outro, a perspectiva quase jurídica da Igreja. Que é o lado,
às vezes aborrecido. Eu tive a graça de ter o direito canónico já no fim do curso. Lá estivesse no princípio do curso, desistia de ser padre. Mas é o lado legal, é o lado jurídico que tenta fazer uma das coisas, balizar as coisas. Dizer o que está certo, o que está errado, o que é admissível, o que não é admissível. Não é difícil, não é preciso o Papa falar para a gente perceber que estes dois, eu diria, os dois pulmões de um casal são a unidade e a fidelidade. Não sabemos se a unidade gera a fidelidade, se é a fidelidade que suporta a unidade, mas ele vai dizer que estas duas coisas que estão no direito canónico como o dever dos cônjuges é muito mais do que um princípio jurídico. E aqui é que está o lado bonito da questão. Ou seja, na lei diz que os cônjuges devem coabitar, devem respeitar-se mutuamente, devem dialogar. Ok, como isso se fosse por obrigação, está aqui na lei, já cumpriram? Não. Mas aqui aparece como uma visão de uma epifania, dizia, batismal. O que é que ele quer dizer com isto? Que a unidade do casal, sobretudo estamos a falar dos casais que vivem na fé, a sua constituição familiar, esta tal rocha firme de que fala o Evangelho de Mateus, em que ele diz que são os que constroem sobre rocha firme, que ouvem as minhas palavras e as põem em prática. Que a unidade é um tribunal que só trabalha a desunião, quer dizer, quando corre tudo bem, os tribunais não servem para nada. Aliás, quando a gente se porta bem todos uns com os outros, os juízes vão todos para o desemprego, e a polícia vai toda para o desemprego. Eles só são precisos, e são muito precisos, porque as coisas não funcionam assim. E há muita coisa que devia funcionar exatamente ao contrário do que está a funcionar. E aí vão levar ao tribunal para defender os meus direitos e tal, e lá volta a rota romana, só se pronuncia sobre os casos, ainda por cima, que não são resolvidos na primeira instância. Assim, aqueles que eles não concordam com a solução ou a sentença que foi dita. Então, vão para a rota romana. Então, diz aqui, num ambiente em que nós vivemos, a sociedade em que vivemos é cada vez mais secularizada, e isto não favorece o crescimento na fé. O que é dizer secularizada? Vive no século, quer dizer, vive no tempo. A fé faz-nos viver na eternidade. Ou seja, a fé introduz a eternidade no tempo. A gente, pela fé, fala com Deus, ouve Deus, está com Deus, caminha com Ele, deixa-se conduzir por Ele, num tempo e numa circunstância. E este tempo e circunstância é o lugar onde nós experimentamos a graça de Deus. Isto é aqui que fazemos a experiência dos homens e mulheres de fé. O que é que acontece? Se a gente tira esta ligação, que é uma ligação que se faz na vivência sacramental e por aí fora, as pessoas vivem só com aquilo que são capazes no aqui e no agora. Quer dizer, vou usar aquela frase muito bonita que diz, para quem não tem uma direção, não há caminho errado. Vai andando. Então onde é que estás? Estou aqui. Vais para onde? Olha, vou para... Depois volta para trás. Mas vais para onde? Não sei. Vou andando. Quer dizer, esta pessoa nem está perdida nem achada. Não está a perder o tempo. Não é? Ela só sabe que está perdida quando sabe que não está a caminho da direção, do destino. Não é? Ora, quando se põe a fé a destinar, vamos dizer assim, a orientar o que é certo e o que é errado na vida dos casais, eles começam a ter dois lugares em que essas coisas se veem. É na união, quer dizer, sentir com o outro, consentir. Costumo dizer, quando um casal vive mesmo unido, basta ver um deles para saber se o casal está bem. Porque se o outro estiver mal, este vai dizer. Não é? Hoje estou a falar para uma pessoa que até o teu marido faz anos e tudo, eu sei, não vou dizer isto a ninguém. Basta ver um deles, aliás, como os filhos, quer dizer, como os pais, quando vêem os pais todos felizes, os filhos devem estar todos muito bem. Porque se os filhos não estiverem bem, de certeza que os pais, também não estão. Por mais que disfarcem, há onde coisa. Ora, esta unidade e esta fidelidade, vem de fidei, vem de ser digno de confiança. Confiare, tem lá a fidei lá no meio. Estar digno de que o outro confie em mim e que eu posso confiar nele. Isto supõe um laço que se torna cada vez mais forte. Vai lembrar aqueles que começam com fiozinhos muito finos, mas vai sempre torcendo, andando, que depois fica ali uma ligação, uma fortaleza imensa. Tudo feito com fiozinhos muito frágeis, não é? Mas muito unidos, não é? É o avime, não é? Um coisinho parte-se. Mas se forem 10, tentas partir, não partes. Não é? Portanto, a rota romana ouviu do discurso dizer assim, em consequência, os fiéis católicos têm cada vez mais problemas em testemunhar um estilo de vida de acordo com o Evangelho. Não podemos contar que isto... Enquanto antes
usar aqui, no meu tempo de criança, as características próprias de um casal eram suportadas pela sociedade. Quer dizer, a gente se visse um casal, desavindo, toda a gente contribuía para que ele se entendesse. Faz o que tu quiseres, tu não deixar a casa do marido é que não deixas. Aliás, os pais sempre diziam, quando casava, sais, o teu lugar está ocupado. Já não voltas para cá. Agora não, as pessoas têm a sociedade toda a conspirar para o insucesso do casal. E nós não podemos subestimar isto. Portanto, aquelas pessoas que vão para o casamento achar, não, nós damos-nos bem. Cuidado, tu dás-te bem. Mas vais ter um ambiente toda à volta que se vê que tu te dás bem, não descansa enquanto não estraga isso. Enquanto eles não se deixam de dar, não é? Eu vou dizer uma frase aqui, citando um grande pensador chamado Kim Barreiros. Kim Barreiros é mesmo aquele... É mesmo o cantor. Que diz, se aquela mulher é boa para aquele homem, então é boa para mim. Dizer, pois. Dizia ele numa brincadeira, numa das canções que ele diz. Se ela é boa para ele, também é boa para mim. Isto era uma coisa que só de pensar que alguém iria conspirar contra a unidade daquele casal era uma coisa que lesava a Deus. Brotava aos céus, gritava aos céus. E as pessoas tinham medo disso. Tudo conspirava para que o casal, mesmo que se desse muito a mal, separar é que ele não se separava. Agora, tudo conspira, porque mesmo dando-se bem, separar é quase uma certeza. E é isso que o Papa está aqui a dizer. Os estilos de vida que o casal, mesmo católico, quer viver, vai ter um conjunto de forças e de circunstâncias que o vão enfraquecendo. E isto reflete-se na vivência do sacramento do matrimónio. Em tal contexto é necessário que a Igreja, diz o Papa, em todas as suas articulações, haja em harmonia para favorecer um apoio espiritual e pastoral adequado. Então, é preciso criar uma conspiração comunitária, isto que está aqui a dizer, de forma a que os casais se sintam não só motivados, como amparados, como orientados e como responsabilizados uns pelos outros. Porque é uma das coisas que eu vou vendo, sobretudo em equipas de casais. O bonde da equipa de casal é que não estão todos mal ao mesmo tempo. Vai estando hora um, hora outro, agora riste tu, amanhã rio eu. Quer dizer, agora és tu que estás em jogo, qualquer dia estás-me a acusar que sou eu que não estou a fazer o que devo. E isso é muito protetor. Na caminhada da vivência daquelas equipas, eles se vão dotando desta normalidade. Ninguém está aqui a dizer que um casal que está numa equipa de casais não se divorcia como os outros. Eu estou a dizer é que tem mais dificuldade em que isso aconteça. Ou pelo menos tem mais fatores protetores para que isso não aconteça com facilidade. Estes dois bens matrimoniais, a união e a fidelidade, antes de serem condições jurídicas obrigatórias de toda a união conjugal em Cristo, deve ser a epifania da fé batismal. Quer dizer, eu vou-te amar, é no fundo o que diz no sacramento, como Deus te ama, com os teus defeitos, com as tuas limitações, mas sabendo que tens muito bem para dar. E tu és capaz de muito bem. Em vez de estar aqui a dizer que não vales nada, está provado que fiz o erro da minha vida quando casei contigo. Quer dizer, o casal, este batismal não é só com a esposa, é com toda a gente. É a gente saber que está movido com o tal espírito de comunhão. O Papa insistiu para que o matrimónio ser válido, é necessário que se estabeleça em cada um dos contraentes a plena unidade e harmonia com o outro. Eu devo dizer que é aqui que eu acho que nós temos de rever, provavelmente, muito do que é a preparação para o matrimónio. Porque, Cláudio, eu vou-te dizer isto sem nenhuma inconfidência. Eu, quando falo, para dizer assim, sabe porque é que existe o casamento? Eles dizem, porque a gente quer celebrar o nosso amor. Eu vou dizer, não, é porque viver esse amor que vocês querem viver e que vão celebrar é tão difícil que, se não tiverem a graça de Deus, não conseguem. Portanto, a ideia de que isto vai ser fácil está dito no próprio sacramento. O sacramento existe para fortalecer os bons propósitos. Eu vou dizer, se o amor é cego, o casamento devolve-lhe a visão. Porque diz as coisas como elas são. Ora, é neste sentido que as pessoas se comprometem a amar-se e a respeitar-se. Ora, só isto, temos aqui já é. Ainda por cima, todos os dias da nossa vida, nos momentos bons e maus. Não é? Porque, falando disso, o casal não desconhece que vai haver momentos de dificuldade, de fragilidade. O matrimónio também requer um compromisso de fidelidade e por toda a vida. Lá está. A maior parte do pessoal, mesmo quando fala de fidelidade, é enquanto dá. Ora, enquanto dá, não augura nada de bom. Pois. Se for para toda a vida, é quando não está a dar, coloque-se para dar. Ora, estas realidades, repito, união, primeiro com Deus. Se a gente se separa de Deus, lá está, sai da rocha. Segundo,
Fidelidade com Deus que os uniu. Não sois vós que vos escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos ensinei. Não separa o homem o que Deus uniu. Portanto, o que nós estamos a dizer é que não foram eles que se uniram um ao outro. Foi o amor que os uniu. Melhor dizer, é o amor que os une. Não é uma coisa do passado. A gente só diria isso em relação na celebração. Estamos a celebrar aquilo que a partir dali é 24 horas sobre 24 horas o viver e o caminhar daquele casal. Quando nós esquecemos estas coisas e deixamos as coisas à sua própria mercê, faltam à missa, nem liga nada, não? Eu há pouco tempo falei com um casal a quem presidia o casamento, não é? E estranhei porque nunca mais os tinha visto na Eucaristia. Não é? Espanto será quando alguém diz que não concorda com o que a Igreja ensina. E casou na Igreja. E ainda por cima vinha pedir o batismo para o filho. Mas tu concordas com o que a Igreja ensina, nem queres ver porque não concordas e estás o teu filho ao batismo. E estamos a falar disto, ora seja, eles não celebraram o sacramento. E eu, meia culpa, porque fui eu que presidi. Ou seja, devia ter metido ali mais umas achegas. Umas estacas, para ver se aquilo ficava mais seguro. Mas a verdade é que o Papa está a dizer, basicamente, que o cuidado pastoral com os casais, para o matrimónio da família, precisa ser realizado nos vários meios pastorais. E diz assim, a aproximação à palavra de Deus, cá está, fidelidade, especialmente na Lécio Divina, o casal que não reza, não ouve a palavra, os dois, é ouvir um e o outro não ler. Se os dois não ouvem, é cada músico, mas não ouve o mestre, ou não vê o mestre. A Lécio Divina, os encontros de catequese, é preciso catequizar os casais. Envolvimento nas celebrações dos sacramentos, sobretudo a Eucaristia. Quando só vai um, por exemplo, as nossas comunidades estão cheias, que há um que vai e o outro fica. Eu sei que o que vai leva a Eucaristia para o outro. Portanto, é melhor do que não ir nenhum. Mas o ideal é, mesmo indo os dois, talvez depois tenham que prolongar o que foi ali a palavra de Deus, o Evangelho do dia, por aí fora. A conversa e a direção espiritual, a participação nos grupos familiares ou de casais, os serviços de beneficência a outras famílias. Também aqui, se eu disse há pouco que os jovens é que vão preparar a JMJ, não é? Os grandes protagonistas da pastoral familiar, isso também foi dito, estamos a falar dos dois sínodos já deste Papa Francisco, os protagonistas da pastoral familiar não são os padres, são os outros casais. Um casal que está bem, sirva o outro, mostre o outro, testemunhe. E pode testemunhar as suas fraquezas, não tem mal nenhum. Finalmente, e talvez valha a pena, diz assim, por outro lado, lembrou também que os casais adquirem o compromisso de viver este vínculo na unidade generosa e com amor fiel, sustentando-se mutuamente um ao outro, não é? Dando um sustento um ao outro. Se basta um tirar, o outro cai. É simples. Com a graça do Senhor e com o necessário apoio da comunidade eclesial. Sem a Igreja, sem os outros casais, os melhores exemplos e os piores, há sempre melhores e piores, não é? Para não teres vaidades. E cuidado, tu agora estás a cantar de galo. Mas depois... Deste modo, os casais representam uma preciosa ajuda pastoral à Igreja. De facto, oferecem a todos um exemplo de amor verdadeiro e tornam-se testemunhas e cooperadores da fecundidade da própria Igreja. Tal como Cristo ama a Igreja, esposas, amai os vossos maridos, como a Igreja ama Cristo, vamos seguir a lógica, esposas amai a Cristo, como Cristo ama a Igreja, maridos amai as vossas esposas, dando a vida por elas. É o mais bonito. Portanto, aí está mais um discurso em que o Papa, em vez de estar a dizer se vai dar ou não muitos divórcios, voltou a falar do que é essencial. Queira Deus que os que vão casar em breve tenham alguém que pelo menos, lhes possa possibilitar esta lucidez. Não vai acontecer que faça apenas um proforme para fazer uma festa de cara. Muito bem. Altura certa para fazermos aqui um curto intervalo e voltamos já de seguida. Até já. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.